Bom dia, com fé em Jesus Cristo. Amém. Nós temos a convocação para a Assembleia Geral, para 31, terça-feira à noite. Como é de praxe, e quase que ficaríamos vagando, né? Solícitos, se não tivéssemos a reunião, nós estaremos reunidos aqui, dispostos a ficarmos até a passagem da meia-noite, sempre daquela forma, nunca programados para passar a noite toda. Se por acaso cair uma atmosfera de um pouco de gente, toda a gente, amanhecer o dia, tudo bem, senão programadamente eu não faço. Agora, a convocação foi feita dentro dos ditames da lei, dos estatutos, de forma tal que quem tivesse algum assunto para pôr na ordem teria que ter trazido, no mínimo até hoje, né? Indicação de outros, qualquer explicação particular, solicitação. Não vai surgir nada de última hora, que isso daria confusão, estaria fora da ordem do dia. Uma assembleia, a gente faz a ordem do dia. Discute-se, apresenta os planos, as queixas, seja o que for, as solicitações, em tempo. Nada de última hora, que na hora da eleição, levantar alguém com um assunto que não foi posto em ordem do dia. É bom sempre explicar esses detalhes, muito embora sempre os irmãos entenderam essa parte. E como eu sempre disse, eu não tenho por que substituir ninguém. Se tem que haver substituição, tem que partir do corpo, né? Isso teria que ser discutido, apresentado até, no máximo hoje, né? Que ainda daria tempo, né? Mas depois disso não há mais tempo. Então não haverá, como sempre não houve, coisa contrariando a ordem que surge aí de imprevisto sem pôr na ordem do dia. Acho que isso está bem explicado, não é? Aqui dentro da ordem, há uma pequena orientação, é que às vezes há alguns parentes de irmãos, de irmãs, que estão vindo durante a pregação, estão atravessando o santuário todo, vindo falar com eles aqui na frente, às vezes assentados aqui na frente, chamando a atenção na hora da pregação. Isso está ficando comum. Então cabe aos próprios irmãos, às próprias irmãs, a orientar esses familiares, seja filho, filha, marido, quem for. E num caso de uma necessidade, precisar chamar aqui, tem o diácono. Pode falar, tem um homem de gravata lá no átrio. Os homens de gravata, vocês falam com eles. E os diáconos, por sua vez, também, não é? Vê uma pessoa, e às vezes chama a atenção, como temos visto alguns casos, não é? Procurar irmãs, irmãos, onde é que está meu pai? E aí, está lá, ó, né? Durante a pregação. Então, vamos pôr isso em ordem. Não
não é chamando a atenção de ninguém, é uma orientação. Agora, há uma orientação também que responde uma pergunta sobre o corte do cabelo da mulher para controle de vida. Isso está discutido que se tiver que amputar um braço para controlar, salvar uma vida, então amputa-se o braço. Se tiver que amputar uma perna, nós temos o irmão Sebastião aí, que teve que amputar uma perna para salvar a vida dele. E há casos que chegam, às vezes, até a irmã ter que rapar a cabeça para tirar um tumor e outros fatores. De particular, eu digo, por exemplo, esse caso é um caso como se tivesse que amputar um órgão, um membro do corpo. A irmã encara o corte do seu cabelo dessa forma. Ela não faria simplesmente combinando uma coisa com a outra. E aí vem a pergunta do uso da peruca. Sim, perguntaram isso para o irmão Branham, ele não foi contra. Ele não foi contra. Às vezes, ele próprio teve que usar uma peruca. O irmão Green disse que foi ele quem colocou a peruca do irmão Branham dentro do caixão na hora que ele estava ia ser sepultado, né? Circunstancialmente, é vexatório, é claro. Uma irmã que nunca pensou em cortar seu cabelo teve que cortá-lo. E, pelo menos um caso, eu sei que se ela deixar crescer de novo daquele tamanho que era, ela vai ter o mesmo problema. É um controle de vida. O profeta diz, em relação à mulher operar para não criar, se é um controle de vida, eu não mataria uma mãe por causa de uma criança, né? E aí inclui-se também o lenço no santuário. Irmãs, usar lenço no santuário. O que tal usar lenço? Não, nós não temos nenhuma escritura. Eles confundem, às vezes, a congregação cristã do Brasil condena isso. Por causa de 1 Coríntios 11. E eles não aceitam que o cabelo da mulher é o véu. É o seu véu natural. Eles não aceitam. Então a mulher tem que pôr o véu. Costume, inclusive, da Igreja Católica, que herdou, por sua vez, do cristianismo, lá do princípio, não resta dúvida. Agora, isso ficou bem patente, porque quando o profeta chegou, a mensagem chegou, se ele dissesse que era para usar véu, as irmãs estariam usando véu. Não é? É claro. Eu lembro que quando o irmão Juca veio para a mensagem, para a igreja, para o tabernáculo, não é? Bem, no princípio ele veio de uma denominação que usava lavar os pés. E a gente aí com o tabernáculo abarrotado para tomar uma ceira, coisa mais difícil do mundo. E ele disse, olha, pastor, eu gostava, irmão Joaquim, né? O certo é lavar os pés. Eu disse, irmão Juca, como é que nós vamos lavar os pés de milhares de pessoas aí? Não está nem cabendo o povo. Ficou nisto. Ele teve paciência. E quando chegou a mensagem, a gente arranjou o jeito. Isto quer dizer, né, que se a mensagem, se o profeta viesse e mostrasse, de acordo com a mensagem, que as mulheres deveriam estar no santuário com véu na cabeça, então as irmãs estariam aqui todas de véu na história. O que é até bonito, né? Mas, então ele mostrou que não é assim. Ele simplesmente disse, não corte o seu cabelo.
É claro, com exceção, eu não vou ter que ficar explicando isso toda a vida, com exceção de um controle de vida, não é? Então, na questão do lenço, é uma questão muito pessoal. Ela não cortou o cabelo, quer arrumar um lenço. Eu conheço um irmão que ele tinha uma aversão atrativa pela esposa, porque a aversão atrativa é que você gosta da coisa ou da pessoa, mas tem aversão nela por determinadas coisas. Mas existe uma força que te atrai para ela. O irmão Branham diz que existe essa força na cobra em relação às mulheres, uma aversão atrativa. E então ele tinha aquela aversão de ver a mulher de lenço na cabeça. Ele não gostava, no íntimo dele ele não gostava. Acho que isso vai mais entre marido e mulher, né? Questão de gosto. E não é, uma mulher também não está sujeita em tudo a satisfazer o gosto do marido em coisas supérfluas, não é? Isso seria mais um capricho dele. Agora, a mulher sábia procura descobrir, né, se realmente, que ele vai dizer, não tem importância, mas ela vai com o tempo, porque na convivência ela vai aprendendo, e ela vai descobrindo que, na verdade, existe aquela aversão. Ele tem atração por ela, é claro, mas ele não gostava daquilo. E com a sabedoria de Deus, com o tempo, assim, porque há circunstâncias, né? Há problemas circunstanciais, que a pessoa, até no Velho Testamento era observado isso, que se ele descobrisse defeito físico nela, ele podia repudiá-la. Inclusive ele e ela podia se casar com outro. A Bíblia, é que eu, estudando aqui com os obreiros, disse, olha, se no Velho Testamento disse que ela podia, então eu tenho que ouvir o irmão Branham citando aquela escritura do Velho Testamento, fazendo uso dela para aquele fim, não é? Porque caso contrário, porque nós, quando somos revelados em relação ao profeta, é o seguinte, quando somos revelados, é igual aquela pessoa que respondeu para o outro, não é? Ele disse, olha, a Bíblia diz que o peixe engoliu Jonas, e não tem peixe que engole um homem dentro do mar vivo, não tem. Ele disse, pois bem, se a Bíblia dissesse que foi Jonas que engoliu o peixe, eu creria da mesma forma, não é? Então é assim como se crê no profeta, mesmo em coisas que ele pregou antes do tempo, naquela hora a gente não confunde, não discute, não é? Deixa aí em frente. Então, mas em relação a santuário, doutrinariamente, não tem nada a ver como você arruma seu cabelo. O profeta diz apenas assim, não procure te parecer com a mulher mundana, com a mulher do mundo, não é? E eu acho que ele ficou mais tendente a mulher não trançar o cabelo, de forma tal que muitos pastores, pelo que vê, pelo que lê, pelo que pode se obter, eles não podem impor, mas eles diriam, se eu fosse uma mulher eu não trançaria meu cabelo, pelo que eu já vi na mensagem, nas escrituras, não faria isso. Mas você não pode condenar a ninguém, não é? Nesse caso aí, nós não temos escrituras contra isso. Nesse caso de cortar o cabelo para controle de vida,
E há muitos casos que a pessoa não tem condição, porque mandar fazer uma peruca, às vezes do seu próprio cabelo que cortou, ou comprar uma peruca que combina com o seu cabelo, uma coisa apresentável, decente, talvez não fique barato. Então ela teria que enfrentar a circunstância, e a igreja, quando ver uma irmã com o cabelo cortado dessa forma, já sabe mesmo, tem que, toda irmã que enfrentar uma circunstância dessa, é claro que pediria oração, né? Se tivesse que amputar a perna, entraria em desespero e pediria à igreja a oração. Mas não que tem que dar uma satisfação, porque senão as irmãs vão cortar o cabelo, porque senão a irmã não vem mais na igreja, escandaliza. Isso não. Acho que fica bem explicada essa parte, né? A parte da noite de 31, e nós vamos ter o culto de quarta-feira normal. Quem puder vir, tudo bem, quem não puder, fica em casa, não é? Mas vamos ter o primeiro culto do ano. Aliás, o primeiro já emenda com o último, né? À meia-noite. Isso é os homens, o Gregório que fez isso, o Papa Gregório, né? Sou o Papa que fez isso. Mas aí nós ficamos aí no calendário, com sentimentalismo de aniversário, de datas de casamento, disso, daquilo, soprando velas e comendo bolo. Todo dia é dia de comer peru, todo dia é dia de comer panetone, né? Todo dia é dia de... o horário, boa lembrança. Não, a gente pode começar mais tarde um pouquinho, né? Terça-feira, 8 horas, por exemplo. Às 20 horas, né? Boa lembrança. Quem sabe a gente passa um filmezinho aqui antes das 8, sempre aqueles que chegam cedo, né? Eu sou meio, assim, improvisista, né? As coisas devem ficar sempre prontas por aí, porque na última hora é que saem as coisas assim. Vocês pensam, isso foi programado há um mês, não foi não. Então aqui tem uma pergunta também, é sobre a blasfêmia. Se na grande tribulação tem jeito para a pessoa que blasfemou. Não, Jesus disse que não há perdão para a pessoa que blasfema. Agora, Deus não tem em conta o tempo da ignorância. Você não precisa temer em relação ao tempo da sua ignorância. Deus não tem em conta o tempo da ignorância. As pessoas que blasfemam são as pessoas que, uma vez conhecendo, elas atribuem ao diabo uma obra do Espírito Santo. As pessoas que mais correm o risco de blasfema hoje, elas estão na mensagem. Quando elas começam a julgar outras igrejas, outros grupos da mensagem, julgar pastores e coisas assim, elas estão na cabeceira, E aqueles que, se dizendo mestres, se põem diante do povo, ficam culpados das blasfêmias, né? Contra a mensagem, contra o profeta, mas nem no céu nem na terra, porque o Espírito Santo nunca mais convence aquela pessoa. Blasfemar contra o Espírito Santo leva a pessoa a ter a sua orelha furada, e ela é acompanhada de um adultério espiritual. Casamento, divórcio, parágrafo 201, por aí assim. Doutrinas falsas e coisas assim. Eu dizia, olha, o perigo está nisso aí. Por isso que eu sempre disse, vocês quando saírem, forem em outras igrejas, encontros lá fora, não sejam pessoas de porta de igreja, de crítica. Olhe somente o que está certo, o que é bom, o que você vê que está fora da ordem, qualquer coisa,
não tome conhecimento, não comente aquilo. Não fique pondo apelidos nas pessoas, nas igrejas, não é? Como aqueles que chamam por aí. Não façam isso, não entrem nesse espírito, porque você pode incorrer numa blasfêmia e, sobretudo, revelar uma falta de educação cristã, falta de educação de berço, falta de capacidade, falta de temor de Deus. Então, não critique a ninguém, você não tem que saber o que está acontecendo com o pastor tal, pastor tal. Ontem à noite mesmo eu estava lendo, no livro de Jó, eu achei aquilo importante, parece que fica novo. Acho que eu nunca tinha lido isso, mas você lê uma coisa que fica gravado no inconsciente e te ajuda a se portar de uma maneira decente. Deixa-me ver aqui. Deixa-me ver aqui só um pouquinho, porque essa veio de improviso. Aqui tem a justiça do empregado com do servo, não é? E eu tenho quase certeza que é: se o meu coração não, eu marco, está tudo marcado, mas porventura depois eu entrego isso para os irmãos. Ele diz assim que ele não havia se deleitado na queda daqueles que o odiavam. Ele não tinha tido prazer na queda daqueles que o odiavam, que tinham ódio contra ele. Eu estou com isso anotado e na hora certa eu mostro isso para vocês. Mas é isso aqui, você vai ler, você vai encontrar sobre essa justiça. Está aqui. Ele dizendo, se fiz isso, se fiz aquilo outro, então que caia a desgraça sobre mim. É o verso 29 de Jó 31. Se me alegrei da desgraça do que me tem ódio, e se eu exultei quando o mal o achou, ao invés de ter temor, cair temor no coração, pesar por aquilo, orar pela pessoa que tem ódio contra você, você diz, está vendo? Coisa boa, foi juízo, foi castigo. Se me alegrei da desgraça do que me tem ódio, e se eu exultei quando o mal o achou. Então que viesse essa desgraça sobre ele, não é? Pois bem, isso é bom, essas coisas, a gente olhar isso aí. Vamos, acho que está bem explicado, né, irmão? A blasfêmia contra o Espírito Santo é realmente, em síntese, atribuir ao diabo uma obra do Espírito Santo. Agora, Deus está fazendo coisas que parece que na hora você toma cuidado, porque Deus não explica para nós, não, né? Vamos ficar de pé e vamos ler a Bíblia em São João capítulo 6, verso 53.
verso 53. Depois nós faremos uso dessas escrituras. Jesus, pois, lhes disse: na verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Senhor Deus, nós inclinamos nossas cabeças, como sempre agradecendo. Não tem outra coisa a fazer. Nós acabamos de ouvir aqui numa oração que se o Senhor nos julgasse segundo a nossa justiça, segundo o que nós somos, ou segundo a tua própria justiça, nós estaríamos perdidos. Mas o Senhor tem nos tratado conosco através da misericórdia. E nós não podemos, não queremos abusar dela. E se infligimos essa linha, Senhor, se ferimos esta misericórdia, isso é um espinho para nós. É um cálice de amargura. É um cálice de fel. É a arena, é a fogueira que nós temos nesta era. É o que faz doer os nossos corações, como aconteceu com Davi. Nós te pedimos perdão dos nossos pecados e te suplicamos que nós possamos aprender mais de ti, em nome de Jesus Cristo. Amém. Assentai-vos. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Às vezes, você vai ter que viver a vida toda com uma ferida debaixo do braço, que nem sua filha vai perceber. Conta-se daquela mulher que educou a filha e a filha tinha repugnância por ela, lavando roupa, lutando com a maior dificuldade, mas ela tinha um mau cheiro, um mau odor. E a filha repugnava a mãe por causa daquele mau cheiro, se envergonhava dela. Depois de morta, foi que ela ficou sabendo, quando a mãe estava morta, lá estendida, que ela tinha um câncer debaixo do braço, uma ferida enorme. E lavava a roupa direta na lavadeira, para lhe dar educação, para que a filha não crescesse, tivesse que ser lavadeira também. Então, há muitas pessoas que estão nessa condição, pais, irmãos, esposas, diáconos, pastores. Há pastores que chegam num instante de tanto desespero, que eu chego a pensar: hoje eu vou falar com a igreja. Se para mim estar diante do povo eu tenho que suportar isso, eu desisto, eu saio, eu vou embora. Vocês procurem outro. Mas aí uma coisa lá, você tem uma corda que não deixa aquilo acontecer. Mas chega um momento que eles chegam a pensar assim, de falar mesmo francamente com o povo: olha, se para estar diante de vocês eu tenho que continuar nessa situação, então, porque se ele não estivesse ali, ele não teria que se sujeitar a determinadas coisas, determinados espíritos dominantes, que usam a força social para subjugar, para obrigar
Então, muitos deles entram em desespero, suicidam, tiram suas próprias vidas. Outros há que abandonam, somem no mundo, se tornam bêbados, caídos na sarjeta. E, como eu disse, sempre a sociedade é quem faz os bêbados. É a sociedade que faz a prostituta. É a sociedade que faz o ladrão. É a sociedade que condena. Quando está lá aparecendo uma boa ideia de beber cachaça com determinado número, a sociedade não reage. Mas quando aquela boa ideia, entre aspas, toma conta do pobre alcoólatra, a sociedade o refuta. Quer dizer, a sociedade é criminosa. Ela matou o Filho de Deus. Ela é assassina a sociedade, para a qual nós temos que dar tanta satisfação. Mas é assim mesmo. Isso sem ferir, é claro, a lei moral, que essa é outra coisa, a lei de Deus. Não, Deus nunca criou uma ordem social. Deus tem um princípio moral, uma lei moral, mas não uma sociedade, não uma ordem social. Esse cosmos vai ser queimado, de São Pedro. O profeta explicou isso de uma maneira tão clara, tão lúcida, né? Que ficou bom mesmo da gente pisar nisso. Mas nós queremos explicação. Explicação. Hoje nós estamos no último domingo do ano. Eu não sei se existe ano. Se existe ano, se existe mês, se existe... Compreende? A essas alturas. Bom é que você estivesse perdido no tempo. E felizes são aqueles índios, quando estavam ainda lá nas brenhas da Amazônia, que só sabiam que existia um sol e uma noite, não é? Felizes eram eles. Quando o progresso chegou, você sabe o que o progresso faz. Mas eles não estavam pedindo explicação disto, daquilo, desta, daquela lei, e assim por diante. O grande mal do ser humano é que desde criança ele já quer, o ser humano já quer explicação para tudo o que acontece. E aí está a causa dos maiores fracassos, começando lá pelo Éden, lá pelo jardim do Éden. A serpente foi trabalhando, não se sabe quantos mil anos ela trabalhou. Quanto tempo ela trabalhou? Não se sabe quanto tempo ela trabalhou para despertar aquela curiosidade em Eva. Não se sabe quantos anos, quanto tempo. Às vezes uma mulher hoje, um olhar apenas, ela se vai. Mas Eva não foi assim. Isso ninguém sabe. O irmão Branham não explicou isso, não falou isso. Ele disse que apenas ninguém sabe quanto tempo. Ela foi trabalhando, porque quando ela tivesse despertado aquela curiosidade,
que justamente traz uma explicação, o que seja uma resposta, traz uma experiência, traz uma satisfação, então aí viria a queda. É por isso que Paulo disse que a mulher sendo enganada, você olha isso lá em 1 Timóteo 2, a partir do verso 9, que não foi o homem, foi a mulher, e que por isso ela deveria estar em silêncio, ela não deveria estar procurando, perguntando, pedindo explicações, com as duas mãos na cintura, como se fosse uma mãe, daquelas bem enérgicas, pedindo explicação para o filho, pedindo explicação para o marido. E você vai ver que isso envolve os povos, as nações. É onde o profeta preferiu que o povo caísse nas mãos de um rei justo. Porque o rei não tem que estar dando explicações, satisfações. A vontade do rei não tem que ser apreciada por um congresso composto de cabritos vigiando horta, lobos vigiando ovelhas, raposas vigiando galinheiros. Você já pensou se dizer para uma raposa, você vai vigiar esse galinheiro? Dizer para um lobo, apacenta essa ovelha. Dizer para um cabrito, você cuida dessa horta. É assim, é esse congresso. Suas leis. O irmão Werner foi contra a pena de morte. Mas você não fica enganado também, não. Você não pode ficar enganado. Que esse congresso nunca aprovará a pena de morte. Não é por princípios humanos, por temor de Deus, por princípio bíblico. É porque eles próprios teriam que ser. Seus filhos, estupradores, toxicômanos, traficantes, teriam que morrer. Como é que vamos aprovar uma lei dessa? Não tem jeito. Agora, isso é uma circunstância que muitas vezes a circunstância te submete, às vezes até à vontade de Deus. Porque matar é matar, não matarás. Então, se o indivíduo não pode matar, muito menos a lei. Se o indivíduo não pode queimar o outro aos pouquinhos, torcer seu braço, furar devagarzinho com a agulha debaixo da mão, arrancar as unhas, muito menos a lei, muito menos a autoridade. As autoridades podem torturar a quem quer que seja. Aí eles ficam sendo a força, o poder, abuso do poder. Mas a razão de tudo isto é a explicação. Então nós temos um povo, mulheres e homens que para tudo querem uma explicação. Porque isso foi a semente, a coisa começou lá no Éden. E não é bastante saber, ver, estar diante dos nossos olhos o que aconteceu, o que tem acontecido. E Jesus, sem muito discurso, ele respondia a vida, ele respondia o fim, ele respondia o princípio, num versículo: como foi nos dias de Noé, assim será nos dias da vinda do Filho do Homem. Como foi nos dias de Ló, assim também será. Pronto, não tem explicação. A explicação da parábola do joio mostra
claramente dentro de 2 minutos, não gasta 45 minutos suando, não. 2 minutos você tem a explicação da semente da serpente. Que tem os filhos do diabo e os filhos de Deus. Tem a semente da serpente e a semente de Deus. 2 minutinhos. Que sermão para contar uma coisa tão profunda, tão tremenda. Que simplicidade. Mas nós queremos complicações, as coisas complicadas. Nós queremos dificultar. Israel podia ir para a terra prometida em 4 dias, mas as mulheres teimosas, os homens teimosos, mudaram a coisa, o curso para 40 anos. E por pouco, a filha do profeta, com 15 anos de idade, seria entregue ao diabo, a Satanás. Por causa de sua mãe. A sua mãe entregaria a filha para Satanás. Aplicação do amor inverso. Aplicação do amor de uma maneira inteiramente carnal, humana. Às vezes mata, destrói, a ponto de chegarem a concluir, à luz da palavra, que o maior inimigo que o homem tem aqui na terra é sua mãe, é seu pai, são seus familiares. E a outra determinação também que Jesus fez sem molhar a camisa. Sem tirar o lenço para enxugar o suor, sem ficar rouco, sem o povo gritar, bater palmas. Vocês notam que Jesus não fez aquele discurso eloquente, tão eloquente, a ponto das pessoas dançarem no espírito. Mas ele estava sempre determinando as coisas. Uma parábola que ele proferia, dizia tudo. Falava às vezes do nascimento, do crescimento, da vida, da morte e da ressurreição. Ele proferiu uma parábola que põe teologia nisso, faz o que quiser, do mordomo infiel. Esse mordomo, por ter sido infiel na sua mordomia, na sua administração, passou a perdoar todo mundo, todos os devedores. Você deve tanto, me dá tanto, o resto você esquece disso. Porque você sabe, tem aquelas pessoas que por deverem, elas ficam boas, ficam amáveis, ficam compreensivas. Elas se tornam amorosas, elas passam a sentir as dores dos outros. Parece que ela passa a ter mais noção da dimensão da graça. Agora, já outras, que como a tal, também são devedoras, mas vivem de cobrar, vivem de exigir. Exige daqui, exige dali, exige em casa, exige no quarto, exige na mesa, exige na cama. É tudo a seu bel prazer, as suas maneiras. E para tudo quer uma explicação. Agora, Jesus não explicou. Fica aqui destacado isso: se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Aí vamos mais adiante. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna,
e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive em me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta, também viverá por mim. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue. Agora, o irmão Branham gostou disso, isso é muito bom. Você sai com o seu cristianismo, ou vamos com o nosso cristianismo, ou seja, com a nossa fé que temos hoje, e vamos ficar ali naquela reunião de Jesus. Nós estamos assentados lá, e Jesus está lá na frente. Ele não está no templo com vídeo, circuito fechado, ele não está no templo com ventiladores. Vamos supor que está ali na praia. E você está, para não perder uma coisa só. Escuta, mas será que ele está querendo dizer é isso mesmo? Ele disse foi isso? Comer da minha carne e beber do meu sangue. Bom, vocês sabem, mulheres que não cortavam seus cabelos, que não pintavam seus rostos, suas unhas, e que nunca um homem tinha visto a sua nudez, nem o seu próprio marido, que as horas íntimas eram cobertas. Nunca tinham visto a sua nudez. Vestiam-se lá embaixo e usavam um véu, um turbante, um lenço grande, uma coisa assim. Você conhece a característica. Homens que nunca tinham adulterado, nunca tinham roubado, nunca tinham matado, nunca tinham feito nada disso, ali, e sinceros de coração. E eu vou dizer, muito mais sinceros do que eu. E mulheres muito mais decentes do que as nossas, muito mais submissas, filhos, moças e moços que nunca tinham praticado o que nós praticamos na nossa mocidade, ali, escutando aquilo, esperando grandes coisas. Comer da minha carne e beber do meu sangue. Esse povo foi todinho embora. Foi tudo embora. Não ficou, daquele grupo, daquela congregação, não ficou uma pessoa. Senão 12 apóstolos. Senão 12. Você medita um pouquinho nisto, pensa um pouquinho nisto. Na hora da grande fornalha, na hora da grande decisão, na hora que você não está entendendo, que você não está compreendendo, que tudo te parece uma loucura, vê se o Espírito Santo, o qual você crê, que está no seu coração, pode te lembrar dessa passagem. São João 6. Não falando no Velho Testamento, lá no mar, lá Moisés, Miriam, não falando nada desse povo que... Sem falar nada, somente esse sermãozinho aqui. Somente esta declaração. Só isso. E quem não explica, confunde. É por isso que ele foi uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo. Eu não tenho que citar a Bíblia
o capítulo, o versículo, a mensagem e o parágrafo. Você já sabe o que é. Quando isso está sendo citado dentro da mensagem, dentro das Escrituras. Por isso ele foi uma pedra de escândalo, uma pedra de tropeço, uma rocha de escândalo. Mas é por isso também que esta mesma Bíblia, essa mesma Escritura diz que aqueles que nele crerem não serão confundidos. Por quê? Deus tem sempre uma coisa que está além do entendimento humano. Quando as denominações puderem entender a mensagem de Lutero, Deus já não estava mais nela. Quando a igreja mundana pôde entender que a salvação é pela justificação da fé, pela fé, Deus já não estava mais nessa mensagem. Ele já estava lá na frente. Com uma outra coisa que teria que ser rejeitada, que não podia ser compreendida no momento. Você tem que cair em si. Há coisas que você não pode entender no momento. Que Deus está fazendo, está. O resto, tudo, as igrejas todas entendem. Entendem até melhor. Movimento carismático na igreja católica. A tia Lídia, como é que é o nome da mulher? Aquela simpática senhora. Graças a Deus que vocês nem sabem. Tia Laura? Tia Laura. Com todo respeito, né? Não é muito simpática, muito decente. Cabelo branco, coquezinho. E fala com amor tão tremendo. Eles entendem de tudo isso já. Eles sabem melhor. A ciência cristã sabe melhor dos frutos do Espírito Santo. E há muitos deles que sabem melhor como se vestir. O profeta disse que quando aquela moça bonita, loira, estava no piano, e eu conheci a linhagem daquela gente lá nos Estados Unidos, a maneira que eles vivem. Eles não, para começar, nem andam de automóvel. Não vêem televisão, não tem rádio, não tem telefone. Não leem jornal. Você sabe o que o irmão Branham disse? Eles têm muitas coisas que nós não temos. Vocês não vão pensar que o irmão Branham estava se referindo a coisas más. Ele estava dizendo, eles têm muitas coisas boas que nós não temos. Esaú tinha muita coisa boa que Jacó não tinha. É que eu estava conversando com um pastor sexta-feira depois do casamento, e eu pude ver a coisa. Um pastor, um diácono bem-aventurado, com família e tudo, ele nunca vai compreender a extensão da graça. Um homem bem sucedido em tudo, ele não vai compreender, ele nunca vai entender. Um homem bem sucedido em todos os pontos, em tudo, ele não vai ter, nunca, porque ele nunca vai conhecer a largura, a profundidade, o comprimento, a altura. Ele não pode, sabe por quê? Porque ele nunca precisou daquilo. Ele nunca foi lá na sua ponta. Ele nunca transcorreu aquele caminho todo. Ele não precisa. Ele só vai ali poucos metros, porque ele tem tudo.
Ele não precisa. Ele é rico. Mas agora, pedindo explicação. Eles se escandalizaram de tal forma que nem pediram explicação. Eles viraram as costas e se foram. Mesmo seus discípulos, os 70, disse: olha, nós vamos ficar com as coisas boas que nós aprendemos dele, nós vamos curar os doentes, mas até aqui só, daqui para diante não dá para ir com ele mais. Daqui por diante não dá. Não é possível. Agora, tem que falar isso quantas vezes for necessário. Quantas vezes for necessário. Quantas vezes for necessário. Para a segurança. Tem que falar isto. Tem que falar isto. A lei não permite até hoje, um crente não pode, não deve, o Espírito Santo proibiu de comer sangue. Falam que esse suspiro aí que é feito de sangue, isso é errado. Qualquer comida que é feita de sangue é errado. Por isso, todo animal que morre deve correr o seu sangue. Não comer carne sufocada, estrangular o frango, a galinha, torcer o pescoço apenas e jogar para lá. Tem que sangrar na terra. E quem fizesse isso lá na lei, deveria morrer, apedrejado. Irmãos, se comer carne de determinados animais, a pessoa ficava imunda, estava condenada. Agora, comer carne humana, a maneira que o profeta analisou essa passagem foi assim: vampiro, antropófago. Antropófago, que come carne humana. Vampiro, que bebe sangue humano. Aí o irmão Branham, analisando, ele disse: vejam, ele quer que a gente seja antropófago, vampiro, comer a sua carne e beber o seu sangue. Agora a letra é essa. Essa letra mata. Matou aqueles. Ficaram apenas 12, sendo um deles um diabo, exatamente porque era predestinado para ser aquilo. Questão de predestinação. Era o Judas Iscariotes. Aí Jesus saiu atrás deles, arrancando os cabelos, né? Gritando: gente, não é isso não. Gente, não vai embora não. Vamos, diáconos, vá atrás. Não. O profeta disse que há casos que o máximo que os diáconos devem fazer é visitar aquela pessoa. Você manda 2 vezes no máximo na sua casa. Depois, esqueça. Vá, motivo tem. Motivo para sair tem. Razão tem. Nós vamos chegar lá. Deus, como verdadeiro líder, como único e verdadeiro líder, Ele não discute. Você sabe que muitas vezes, em guerras, em
circunstâncias decisivas, muitos homens, famílias pereceram, porque a mulher ficou atrás, puxando. Não podia seguir. Tinha que haver uma explicação. Meda. Há pessoas que saem de 2 milhas, 2.000 milhas, 3.000 milhas, saem do outro lado do mundo para vir pegar uma palavra minha. E você, Meda, minha esposa, não pode entregar isso? Não pode confiar em mim agora? Mas quantas casas se incendiaram, quantas famílias se destroçaram, quantos reinos caíram, quantos governos estão arrasados, nações caindo aos montões, sendo destruídas, fracassadas. Tudo por falta de uma liderança capaz e que não tenha que dar explicações. Aqui na mensagem, o 7º selo, parágrafo 108, o irmão Branham disse: quando chegou a Pedro, ali havia semente escolhida. Eles todos o viram. Todos os que o Pai me tem dado, tem passado. Eles viram como ramo isso. O crente crê, porém o incrédulo não pode crer. Eu respondi uma pergunta sobre a ceia. Está bem. Como é que vai se dar a ceia? Somente para os verdadeiros, meu irmão. Você começa por aqui, você é o verdadeiro, está lá na frente. Você E aí então, você se esquece de que há 3 classes de crentes ali. Então você vai ter que dizer: bom, você é da classe verdadeira, toma ceia. Você não, é da manufaturada, fica para lá. Você é do incrédulo, fica para lá. E nós vamos ficar aqui então, barrando as pessoas. Só vai tomar a comunhão aquele que for verdadeiro. Ele tem uma estrelinha na testa. Ela tem uma estrelinha na testa. Aí a gente vê que quando a luz desce na pessoa assim, ó, é verdade. É verdade. O incrédulo não pode crer. Portanto, se alguém quiser discutir sobre a semente da serpente, por exemplo, ou sobre outras coisas, e quando você o mostra, eles não lhe escutam, simplesmente distancie-se. Quando você quer explicar sobre determinada coisa, Paulo disse isso 2 ou 3 vezes, depois deixa. Porque aí você vai provocar uma blasfêmia. Você não blasfema, mas em defesa da verdade, você provoca o blasfemador. Você provoca aquele marido, que você sabe o que vai dar. Você sabe o que vai causar. Se você for exigir, pedir explicação, falar aquilo, você sabe o que vai causar. Para que você provocar? Para que você pôr pérola no focinho de porco? Há muitas moças que são uma joia.
Depois elas se casam com porcos. Aí fica uma joia, uma pérola no focinho de um porco. Só vai viver fuçando lama. Fuçando lama. A hora que ela descobrir que aquilo é um fuçador de lama, um fuçador de doutrina, um desrespeitador de ministérios, aí é tarde, acabou. Mas quer? Você pode passar o filme do futuro. Elas querem a si mesmo. Eles querem a si mesmo. Mas, portanto, se alguém quer discutir, vocês que são pregadores, vocês que vão para a praça, vocês que evangelizam individualmente, gente, o evangelista não discute. O evangelista, ele tem uma unção, que ele tem o dom da palavra. Quando ele está falando, todo mundo ouve. Quando ele acaba de falar, ele põe a violinha no saco, ó. Ele não está para ouvir, ele tem um diálogo, é claro. Ele fala de mecânica com o mecânico, ele fala de peixe com o pescador, ele fala de avião com o aviador, ele fala disso, entra nesse assunto, de repente a gente nota que a gente é dono da situação, mas não uma discussão, não uma contenda. Distancie-se, simplesmente distancie-se. Quer discutir? Quer? Quem quer discutir o assunto? Não, o discutir aqui é num bom sentido. Aqui, alguém quer discutir? Quer ajudar? Distancie-se. Deixe-os. Eu tenho encontrado irmãos, meu Deus. Irmã, por favor. Você não vai fazer ninguém ser eleito, não. Eu disse, alguém pergunta por determinada pessoa ou por determinado problema. Eu digo, não, aquele caso ali é só para a palavra falada, por que você está preocupado? Você não pensa que essa oraçãozinha de quem vive mendigando nos pés de Deus vai fazer isso, não? Isso aí é para a palavra falada. Esse tipo de problema é para a palavra falada. Aqueles anjos lá, diz o irmão Branham, que Gabriel disse, pai, deixa eu ir lá, eu não vou impedir, eu vou impedir que eles sejam lançados na fornalha. O pai disse, não, isso não é para você. Aí o desgostoso falou, olha, eu fui ordenado, eu abri as comportas dos céus, enchi a terra d'água no dilúvio, deixa eu ir lá apagar aquela fogueira antes que eles jogam aqueles fiéis lá dentro. Ele disse, não, isso não é para você, isso é só para mim. Irmã, isso não é para você, irmã. Você quer discutir com Deus? Quer instruir a Deus? Paulo diz, quem pode instruí-lo? Quem pode instruí-lo? Quem pode dizer por que isso está acontecendo? Quem pode perguntar as coisas para Deus? Pedir satisfação? Isso não é para você, isso aí é para a palavra falada. Se estiver predestinado para ser requerido, será. Se não, não pense que você vai no rapto com aquela dor no coração de mamãe. Aquela mamãe, meu filho, minha filha. Não, Jesus, eu não vou no rapto porque eu não deixo meu filho. Não, Jesus, eu não vou no rapto porque eu não deixo minha filha. Não, não vai ser assim, não. Nessa hora não tem filho, não tem pai, não tem mãe, não tem mulher, não tem esposa, não tem marido, não tem ninguém, não. Essa hora dou adeus a este mundo e vou embora. Fecha os olhos aí, caia morto.
caia morta, um colapso, um infarto cardíaco, fulminante, pum, pum. O dinheiro ficou no bolso, o relógio ficou no pulso. O carro que não podia nem triscar, está ali, nas mãos de outros. Naquela hora, todo mundo já tem uma brincadeira aí que diz inventário, que minha sogra morreu. Assim, o irmão, quando a sogra dele morreu, porque era fazendeira, disse que pôs o braço assim na parede, falou, inventário, que minha sogra morreu. Não é inventaram, não, inventário. Eu disse que o marido já estava lá no outro canto. Outra, Deus, outra. Dá para descontrair um pouco, né? Mas é isso. Simplesmente se distancie. Não discute. Deus não discute nem tampouco seus filhos. Olha, você quer escrever, botar quadrinho na parede da cozinha, qualquer coisa? Pois Deus não discute nem os seus filhos. Deus não discute, ponto. Nem os seus filhos. Dialogar é outra coisa. Discutir uma coisa, a palavra, o português, você sabe. Vamos discutir esse assunto? Tudo bem. Você entende. Vamos dialogar sobre isso. Vamos discuti-lo. Vamos discutir esse problema? Tudo bem. Agora, vamos discutir no sentido de resistir, de contender, de contenda. Não. Aqui, no parágrafo 162 do sexto selo, é 162 ou 262? É onde o pregador não pode vacilar nas suas anotações, não é? Espera aqui um pouco, 162, primeiro vou olhar. Eu não posso ficar assim, aleluia, glória a Deus, não é? Aleluia, glória a Deus. Não. Nós é 262, está aqui. Mantenham-se amorosos. Amém, amém, amém. Amem a Jesus Cristo de todo o coração. Sejam simples. Sejam simples. Não tratem de imaginar as coisas. Simplesmente fiquem simples diante de Deus. Porque Deus só está na simplicidade. Não sejam orgulhosos. Não pensem que já são alguma coisa porque têm alguma coisa. Não. Porque quanto mais você as imagina, mais se distancia de Deus. Quanto mais você quebra a cabeça, você distancia de Deus. Somente crê. Crê. Creia somente. Mais nada. Absolutamente nada. Aí você volta aqui. Não é para incrédulos. Determinados passos de Deus, determinados acontecimentos, são postos pelo próprio Deus de propósito para que as pessoas tropecem. Ele disse, lá no deserto, Deus pôs tropeço propositalmente, para que as pessoas tropeçassem.
Agora, teria que tropeçar em quem? Em Natã? Em Coré? Em Abirão? Não, ninguém tropeçaria. Teria que tropeçar em Moisés. Teria que tropeçar em Jesus Cristo, na pedra. E aquele que tropeça nela e cai, vira munha. É o que viram depois. Então o que é? De uma vez, você já sabe que ali não há nada de eleição. Quando estas pessoas tropeçam, não creem. Diz, você já sabe que ali não há nada de eleição. Por que que você tem que discutir? Já não tenha nada a ver com tal pessoa. Em certo sentido, sabe de uma coisa? Eu não discuto nem comigo mesmo. Eu não tenho nada a ver comigo mais. Isso está sendo confundido. Na verdade, há um passo muito tremendo de Deus, por volta de 77 para cá, sem misticismo, sem... Você não pense que Deus, nesta hora, está parado, estagnado, estarrecido. Eu não tenho que dar satisfação nem para mim mesmo. Lhe vem alguns pensamentos, algumas tentações, que você nem tem que estar clamando o sangue de Jesus Cristo, lutando no espírito, se desgastando com aquilo. Você não tem que dar confiança. Você não pode dar confiança para aquele pensamento. Não dá satisfação para si mesmo, para o seu ego. O ego é o eu, que é o maior inimigo que eu tenho. Agora tem o eu sou, né, que nós ouvimos o irmão Hilmer pregar aqui. Que para mim, em paralelos, Deus fez e perdeu a forma. Vocês podem notar esse tipo de mensagem. Deus fez e perdeu a forma. O ego, eu sou o maior inimigo que eu conheço. Por que que eu vou ficar dando satisfação, amarrado com eu? Com eu. O eu sou é Jesus. Eu sou. Ele disse, desde que Abraão existiu, eu sou. Agora, lá no Velho Testamento, com Moisés, Deus disse, não farás para ti imagem de escultura alguma, nem do que está em cima no céu, nem do que está embaixo na terra. Agora, isso aí foi escrito por Deus com o seu próprio dedo, numa Bíblia cujas páginas era pedra, página de pedra. Deus escreveu ali, não farás, não e não, acabou. Não discuta. Depois vem e não escreve. Fala com o profeta particularmente. Faça 2 querubins. E coloque lá. Vai discutir? Você volta o tempo e vai viver lá com Moisés, ser seu auxiliar naquela hora, e vê-lo colocando 2 querubins ali dentro, fazendo 2 querubins, imagem do que está em cima nos céus. Aí você pede explicação. Pede explicação. Sabe o que vai acontecer? Simplesmente morrer, mais nada. Simplesmente morrer. Então eu não quero explicar, nem para mim. Você não tem que ter certas explicações.
Você vê que tem gente engarranchado com quem foi a mulher de Caim. Engarranchado de onde vieram as cores variadas dos homens, das pessoas, da humanidade. Os traços, o japonês lá que é cara meu, cara seu, nada, cara meu, cara seu, nada. Lá para o japonês há diferença muito um do outro para o outro, cada um tem sua impressão digital, cada um tem a sua fisionomia. São características. Para eles o brasileiro também é cara meu, cara seu. Porque tem tudo os olhos regalados. E Deus não, assim. Olha, Deus não explicou para o irmão Branham por que ele orou por aquela jovem esposa, aquela jovem mãe, e ela foi curada quando estava condenada à morte. E depois, lá mesmo, ela partiu. Ela morreu. O irmão Branham disse: Deus, eu quero uma satisfação. Meu Deus, mas ele pagou tão caro por isso. Ele sofreu tanto. Deus é absoluto. Ele sempre virava para o filho dele, que estava ao seu lado, sempre ao seu lado, com suas fraquezas e tudo, mas sempre ao lado do pai. Às vezes carregando um balde d'água de noite, problema de melancolia. Ele dizia: Billy, Deus sabe melhor. Eu não posso te explicar isso. Eu não posso. Ele disse: eu não posso explicar a sua dinâmica. Eu não posso explicar a sua dinâmica. Nós não podemos botar Deus dentro da caixinha da sociedade. Nós estamos fora do mundo. Não olhe para trás. Não é um tipo, mas pode ser aplicado. O Ló tem que sair antes da Sodoma ser queimada. Não é o tipo da noiva, mas pode ser aplicado. O próprio profeta aplica. Noé, às vezes, não é o tipo da noiva, porque Abraão está lá separado, está fora. Mas como aplicação, o Ló tem que sair de Sodoma e de Gomorra antes que ela seja queimada. Ele é tirado. Você sabe que ele não é o tipo da noiva. Aquilo não é o rapto, porque logo sua mulher olhou para trás, logo suas filhas o embriagaram e deitaram-se com ele, dando duas nações terríveis. Então não é o tipo do rapto, você não confunde isso. Agora, Jesus fez a mesma coisa. Ele disse: não tenha nada a ver com tal pessoa que não crer. Ele disse: Jesus fez a mesma coisa. Disse: deixai-os. Deixai-os. Deixem-nos ir. Porque o rapto, a eleição, torna-se tão individual, tão pessoal, que você cai na mesma situação. Você está enfrentando o mundo, enfrentando as injustiças, enfrentando sofrimentos, angústias, desesperos, maldades, incompreensões. Você está enfrentando
coisas que você não entende, e não pode entender, e que não aceita, e não sabe como explicar. Você está enfrentando tudo isso, mas você não tem como sair. Você não tem como sair. Você não tem como evadir-se, você não tem como ir embora. A quem me dera asas de uma pomba, e que eu pudesse voar, e ir para bem longe daqui. Quantas vezes, numa rede, lá dentro da mata, vendo aqueles passarinhos que ainda se movem antes de escurecer, fez um poço ali, até mesmo o bem-te-vi, ele entra na mata. Ele é um pescadorzinho ali naquele poço que tem aquele lambarizinho. E quantas vezes vem aquele sentimento na gente, por que eu não sou aquele passarinho e ele não é eu? Eu devia ser aquele passarinho, seria tão bom para mim. Porque morreu, acabou, e está pegando o peixinho dele ali, não tem que voltar para a cidade. Por que eu não sou aquele jacaré? Por que eu não sou aquele peixe? Por que eu não sou aquela pomba? Não tem como você voltar, você sair disso. Só tem uma maneira de você voltar, é para lá. Só isso, mais nada. Agora eu pergunto, os males. Eu disse para um irmão essa semana, o mal que eu te fiz não é maior do que o bem que eu te fiz. Ele disse, não, o senhor nunca me fez mal, o senhor só me fez bem. Mas o mal que eu te fiz não é maior do que o bem que eu te fiz. Mas, mesmo enfrentando todos os males que nós tenhamos de enfrentar aqui, fogueiras, ser queimados vivos e coisas assim, gente, o que está proposto para eternamente, não é para 30 anos, 40, 50 anos, não é para 60 anos, 80, mas para eternamente. Então, por causa de uma felicidade passageira, eu sacrifico a outra, que é eterna. Por causa de uma satisfação de poucos dias aqui, eu sacrifico a outra. Então vem Hebreus 11, pela fé Moisés preferiu sofrer por um pouco de tempo. Não é tempo, meu tempo já foi embora, não é tempo de continuar a pregação hoje. Deus não explicou para o irmão Branham. Bem mais tarde, ele havia se arrependido quando disse que Deus devia uma satisfação para ele. Aí bem mais tarde, passado tempo, aí Deus, na sua amizade com ele, na sua misericórdia, chegou e mostrou para ele, ó meu filho, mostrou aquela moça morrendo afogada, e ela não estava pronta, ela não ia ser salva, e por isso ela escapou, ela foi salva, mas depois recolheu. Aquele menino lá da Alemanha, Deus disse para ele, ele não estava interrogando a Deus, ele estava perguntando para Deus se ele convinha ir lá ou não, porque tinha até avião à disposição dele. A mulher era muito rica, a mãe da criança, e ele não ia sem Deus mandar. Aí Deus disse para ele, foi muito melhor essa criança ter morrido. Aquilo foi tudo para ele, foi muito melhor para a criança, e a criança estava salva. Eu não posso, por faltar pouco nós vamos terminar. Em João 6, onde nós estamos lendo na Bíblia, mostra uma coisa muito importante, que diz, uns tiveram motivo para ir embora, os outros tiveram motivo para ficar. Porque
qual foi a resposta de Pedro quando Jesus disse: vocês também não querem ir embora? Vocês também não querem ir? Ele disse: para onde iremos nós? Eu deveria estar lendo, mas para remir o tempo. Para onde iremos nós? Só de ti procede palavra de vida eterna. Então, é incompreensível, não tem explicação. Mais tarde, Pedro compreendeu que ao tomar aquela decisão, ele já estava comendo da carne e bebendo o sangue de Jesus. Ao tomar aquela decisão, porque tens escolhido este caminho estreito, o caminho difícil, tu tens andado pela tua própria escolha, tu tens tomado a decisão precisa e correta, e é o meu caminho, porque nestes momentos de decisões, uma vasta porção dos céus espera por ti. Que gloriosa decisão tens feito, e isso por si mesmo é o que fará cumprir a tremenda vitória no amor divino. Que tremenda decisão! Com essa decisão ele estava comendo a carne e bebendo o sangue. A Bíblia não explica. Você tem que ver isso, a Bíblia não explica. Na mensagem acusação, parágrafo 90, o irmão Branham diz: agora eu tenho que rodear, explicar sobre o que eu estou falando, e eu fico aqui dando um sermão, né, suando, mas a Bíblia não tem que explicar nada, ela simplesmente é toda a verdade. A Bíblia não tem que explicar nada, ela não tem que explicar, porque ela é toda a verdade. Aqui estão 4 palavras de sua grande corrente de verdades. Eu tratarei de explicar isto, e tratar de explicá-la claramente faria uma biblioteca. Não há maneira para eu explicar aquelas 4 palavras. Porém, agora vamos, pela ajuda dele, que fez com que ela fosse escrita, tentar explicar essas 4 palavras, trazer de tal maneira que as pessoas entendessem que não devem discutir a Bíblia, que não devem discutir a vida, que não devem interrogar, que somente crer. Vocês também vão querer ir embora? Sempre há uma coisa sem explicação. E aí você fica: por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? A fase da vida da gente que ela é mais uma interrogação. E você não passa nunca do seu ponto de interrogação, diz o irmão Branham. Você nunca vai passar do seu ponto de interrogação. Enquanto há uma interrogação, você não pode seguir ou ficar. Não sei, por quê, por quê, por quê? Por quê? Por quê? Por quê, meu Deus? Que 2 irmãzinhas foram embora numa hora tão boa, tão feliz, tão adequada, e eu sofrendo o mesmo mal, não fui. Por quê? Por quê? Por quê? Aí você fica: por quê? Por quê? Por quê? Por quê? O lado certo, o lado de Deus vencerá. Não importa as contradições. Não faça interrogações. Simplesmente creia. Você está num labirinto. Se você pode confiar em Deus agora, você tomará isso como veio para mim. O lado certo, o lado de Deus vencerá. Tenha apenas paciência. Não importa as contradições.
o lado certo. Se você quer escrever, o lado certo, vírgula, o lado de Deus vencerá. Não importa as contradições. Não espere como uma vítima clamorosa, queixosa, murmurante. Espere como a prima órfã esperou, trabalhando, alegre, feliz, preparando o seu enxoval, porquanto ela cria naquele que prometeu. Ela não discutiu com suas primas a promessa do rapaz. Na verdade, elas tinham razão de insultá-la, porque pela lógica não era possível que aquele homem, aquele rapaz, aquele ricaço viesse pegar uma prima órfã. Eu estava pensando, eles estão adotando macaco, cachorro, periquito, gato, e o cachorro hoje tem, sem o espírito de PT, de comunismo, às vezes tem mais lugar do que uma criança. Outro dia eu vi um menino dormindo ali na sarjeta, no passeio, e disse: por que o Ibama não vem ver esse pobre animal aqui, morrendo, não é? Por que não tem uma repartição, um departamento, um ministério para pegar essas crianças e profissionalizá-las e coisas assim, não é? Então, eu disse: por que essas mulheres não adotam uma criança? Quando adotam, elas adotam assim, para ser uma prima órfã, lavar louças. É muito bom. Não tem coisa melhor do que pegar órfão para criar. Porque não tem coisa melhor do que ter uma escrava dentro de casa, ter um escravinho dentro de casa. Está certo, se um filho legítimo deve ser criado no trabalho, no labor, uma filha deve crescer lavando roupa. Lavando roupa. A máquina de lavar destrói caráter. O tempo que ela está vendo novela, ela devia estar lavando roupa. O certo é esse. Ela devia crescer lavando roupa, vasilhas, fazendo comida, preparando-se para ser uma boa dona de casa. Está certo. Muito, é claro. Quem vai criar uma criança simplesmente para deixá-la lá no oratório lá? É claro que não. Mas que fosse criado como um filho, como uma filha que deveria ser adotada de fato. Agora Deus faz isto. Você sabe que Deus faz isso. Ele predestina, Ele faz tudo e dá um tempo para ver se realmente você vai discutir ou não suas ordens. E aí então, sem mais tempo, nós fechamos o assunto simplesmente com isso. Aí então vem a adoção. Sabe por quê? Porque ele nunca discutiu as ordens do Pai. Ele nunca discutiu. Ele nunca pediu explicações. Nunca. Ele sempre interessou pelos negócios do Pai. Aí então o tutor vem e dá testemunho dele publicamente. Ele é vestido de branco e recebe a adoção. Aí então é quando ele pode dizer: Abba, Pai. Abba, Pai. Que nós possamos chegar ao final não apenas de um ano. Como eu disse sexta-feira aqui, ao final de cada ano, dizer: foi maravilhoso dividir minha vida com você. Foi maravilhoso dividir minha vida com você. Outros dizem: foi um inferno dividir minha vida com você, né? Outros dizem: foi mais ou menos dividir minha vida com você. Mas que chegamos ao final da história e possamos dizer para Jesus Cristo com a nossa alma: Senhor Jesus,
Foi maravilhoso dividir a minha vida com o Senhor. Amém. Amém. Vamos colocar de pé, irmãos. Senhor Deus, maravilhosa é a tua presença. Podemos sentir, podemos perceber, podemos ver pela fé o Senhor usando de tua misericórdia e andando no nosso meio, Senhor. Nós agradecemos no nome de Jesus Cristo, por saber que nada nos poderá separar deste amor, Senhor. Nem a morte, nada pode nos separar do amor de Deus. Disse o grande Paulo no seu cântico de vitória. Por isso estamos nos despedindo desta reunião, uns dos outros fisicamente, mas continuamos unidos, ó Pai, ó Deus. E agora pedimos pelos aflitos, pelos que sofrem, pelos que olham para Ti como a fonte de recurso, ó Deus, que o enfermo seja abençoado, que esta reunião possa, Senhor, estar dentro de cada coração, abençoando cada um, Senhor, pois nós pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor, amém. Virem um para o outro, façam uma curta oração a favor um do outro, dizendo: Deus te abençoe de coração e de alma. Deus abençoe os irmãos no nome de Jesus Cristo.